lado não, véi. Opa, pô! Está começando mais um, o meu, o seu, o nosso Pode Não, véi! Eu sou o Cláudio Márcio. Eu sou o JF e esse é o segundo programa, a parte 2 do programa referente à parte 1. É, Né? claro, é a parte 2 do programa Portil. O nome do programa será As Histórias que Cláudio Contam. A minha história. É, bem bonitinho, né? Isso daí pode ser... Ou senão vai ser My Life. Isso daí é a base pro seu livro que você pensa em escrever um dia? Não vou vender tudo isso pra Prime Video fazer um filme de terror. Combina mais. Ou uma série parecida com aquele Pen, Qual é isso mesmo? que os negros vão morar lá no bairro de Maravilhosa Branco. aquela série. É, Vocês estão escutando um barulho? É o gato comendo aqui. Olha. Não, agora é você. Miau. Agora é você tomando a cerveja. Já escutou? Miau. Olha. Ah, não, ele já saiu, já parou de comer. Mas é isso, vamos pra segunda parte, meu patrão. Já, meu patrão, assim no seco, No seco, já que... nem vai fazer uma oração, dar as mãos. Não, porque a pessoa que escutou a parte 1 está ansiosa pra escutar a parte 2. Eita, você curioso. Você tem que levar em consideração o que você quer pra sua vida. As pessoas, elas não querem ser enroladas, não. Tudo que eu quero pra minha vida é paz de espírito, a paz mundial, que a fome seja sanada. Isso é bem discurso de Miss, né? É, paz em Israel, oramos pelo Israel. Misericórdia falou. Mas você se lembra onde você parou a primeira parte? Deixa eu puxar na minha mente, meu patrão. Faça uma retrospectiva bem rápida. Consegue não, né? Não consigo, eu lembro que eu falei da... A gente tava Não, falando da história do escândalo. De uma forma profissional. No capítulo anterior, como é? Em capítulo anterior... Vá. No capítulo anterior, Ah, nós falamos sobre a história da Dinda e de Tomé. certo. E também da história aí Não, da... tá vendo? Não Ah, não. ficou profissional, porque tipo, seria assim. No capítulo anterior, falamos sobre a história da Dinda de Tomé. Dinda, uma mulher branca. Era que branca, deu pro negão. que ficou com Tomé, um escravo, um ex-escravo, um escravo euforriado. Ele era escravo alforriado. Ele comprou a Alforriado. liberdade dele. Olha aí, né? você tem que fazer um resumo assim, que as pessoas entendam. Tu vai ser o branco narrador. Vai. No capítulo anterior, Lerê, lerê. a história de Seu negro maldito. a história de Dinda e de... Como é o nome do cara? Tomé. E de Tomé. Uma branca que se... Como é que o povo falava antigamente? Gostou da macaca do negão. Não, tem outro nome que é... Se amancebou com o negão. Amancebou? Fornicou. Não, fornicou é muito... Fugiu. Era amancebou que o povo falava. Não, bem antigo mesmo. Amaziada. Amaziou com o negão. Não, na verdade ela fugiu, né? Não fugiu não, ela foi... Como é que chama? Deserdada. Deserdada, ó. Ela foi deserdada. Bem história da... Sim, amor. Sim, a moça. Lerê, lerê. É, faça o resuminho. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você pegar um preto, qualquer preto do interior desse país, ele tem muita história pra contar. Tem. Tem. Não, apesar que tem uns que tem, mas às vezes não chegou informação neles, né? Como É. você tem. Você não tem essa curiosidade. Não são todas as pessoas que têm a curiosidade de saber do passado, de conversar. Que de vez em quando você... Se dá com a manhinha, com o pai. E de vez em quando você começa a conversar com a sua mãe e começa a puxar dela informações antigas, né? É, exatamente, que se eu vim saber tudo depois de velho, tá, Então. pessoal? Eu não cresci assim, não. Olha, isso a Dinda, ela deu pro Tomé, e ela fugiu, e o Dindo não quis saber porque Aham. era preto, e a sua... Não, Não é- pessoal, não isso é- aí são informações que eu fui puxando da minha mãe. A senhora com minha mãe. Então, pela de onde curiosidade, nós né? viemos? A gente nasceu num saco de carvão de uma carvoaria, puf, nasceu a negada todinha. Não, não. ela, não, todo mundo tem uma história. Isso aí. E como a sua mãe ela é uma boa contadora de histórias, que você puxou isso dela, então... Por isso que você não tem... é contador de história, não, que parece até história furada. Não, não é não. Eu tô falando contador de história que... Você tá me diminuindo. Eu tô falando contador Você de sabe história... que isso é racismo, seu racista, filho da puta. Eu tô falando da contador de história... Você é quer a minha porque sabe história, isso é contar. apropriação cultural. É que eu tô falando de detalhes na história.
É. Ela conta tudo bem detalhado, você também bem detalhado. Mas, faça um resumo e comece como foi. No capítulo anterior, nós ouvimos a história de Dinda. Não, no capítulo anterior, nós ouvimos a história de Dinda, uma branca privilegiada, patricinha, burguesinha, que deu pro negão, chamado Tomé, vulgo meu tataravô. E o pai dela, um racista português, dono de escravo, filho de uma puta, não quis saber dela e ainda deu um ultimato pra ela. Quando este negrinho nascer, você vai dar ele pra adoção, no convento das Irmãs Carmelitas. Música de suspense. Música de suspense. Dinda disse, não papai, eu fugirei, vou embora. Aí contou pro Tomé, Tomé pegou a Dinda, jogou no cavalo, foi morar lá na beira do rio. Nos antigos, como é que chama? Quilombo, que a gente chamava lá de... Ai meu Deus, esqueci a palavra. Como é a palavra que tem? Engenho. Nos antigos engenhos. Lá eles tiveram uma filha, que eu esqueci o nome dela, eu vou chamar ela de Henriqueta. Aí tiveram Aí tiveram uma filha que também nasceu branca, esse Tomé Galarrala, no fio preto. E essa Dinda Henriqueta... Tiveram quantos filhos? Você falou no outro? Um só. Só um, né? Só um. Tanto eu esqueci o nome da Dinda lá, que casou com Tomé. E tanto a Dinda quanto a Dinda Henriqueta, elas só tiveram um filho cada um. Aí a Henriqueta, que era filha do Tomé, porque elas e eram da Dinda, chinesas. aí casou com o Mané. Aí com o Mané, ela tiveram uma filha, que é a minha bisavó. Que tiveram uma filha, que era a minha bisavó. E aí ela nasceu preta. E a minha bisavó casou com um homem. Como foi o nome que eu dei pra ele? Zé Chuí, foi? Zé Chuí. O Zé Chuí. Aí tiveram 4 filhos. Aí começou a esquentar o negócio. Começou a melhorar, né? 4 filhos. Porque o trabalho foi diminuindo. Será, cara? Pode ser. Pode ser. Aí... E às vezes, sabe o que é também? Antigamente eu acho que, principalmente preto, pra ter filhos, principalmente quando era ter um relacionamento que existia amor, eles tinham medo do sofrimento e não queria ver filho sofrendo. Pode ser também, sabe? Né? Via que a vida era sofrida e falou, não vou botar um filho no mundo pra estar sofrendo, não. É isso mesmo. E a gente até comentou sobre isso, né? Que depois da abolição da escravidão, teve uma geração inteira que ficou no limbo. Que não tem nome nem sobrenome. A gente, assim, a minha família, a minha história, 3 gerações atrás que começou a existir. Porque todo esse pessoal que eu falei, até a minha bisavó, eles não tinham documento nenhum. Não tinha, né? Não tinha, era tudo clandestino no mundo. Nascia, crescia e morria só vivendo do básico. Sabe? E sendo... como é que chama? Explorado pela mão de obra branca. Sendo explorado pelo o Império Branco, né? O Império da Branquitude. Aí sim, no capítulo anterior também falamos sobre os 4 filhos da vovó, Maria, e da minha avó. Paramos no casamento dela, né? Isso. Foi, no casamento da minha avó. No casamento que até os dois que estavam separados dos pais... Isso, foi. Né? Não queriam se encontrar no casamento. Aquele casamento... Pessoal, quando eu falo em casamento... A minha avó, as pessoas imaginam que é um casamento, no Castelo de Versalhes. Não, é um casamento simples. Quem é simples, quem já foi para um casamento de interior sabe o que eu tô falando. Feito no terreno. No terreno, embaixo de uma jaqueira, de uma mangueira ou de uma árvore que deu uma sombra centenária, boa. Né? Exato, é mais ou menos isso. Só tem uma coisa que era exigido, que fosse de branco. De branco. Não tinha bolo, era tudo carne matada, né? Não tinha bolo na época. Bolo existia, só que era uma coisa cara e as pessoas não sabiam fazer um bolo decente. Porque precisa de fermento, farinha, tudo isso era ingrediente caro. Sério? É. Quer dizer que ela não teve nem aquele bolo com aqueles... Noivos? Com aquele negocinho que era de... Quebra-dente? Que quebrava o dente, aquele negocinho? Não, isso aí já é da nossa geração pra frente, meu patrão. Tá, e era um casamento simples, sabe? Um casamento que era embaixo de uma árvore centenária, uma mangueira, um cajueiro. Sabe, uma jaqueira, era tudo ao ar livre, não tinha bolo. Recebiam bênçãos da natureza mesmo, né? Era de Eiwa, de Gaia. Era um casamento simples. Lilith estava abençoando. Lilith presente de nós. Os padres tudo com cara de cu, porque não era no civil que casava.
Não existia casamento civil, não? Existia, mas assim, a força do casamento na igreja era mais do que no civil antigamente. Era maior na Era época, maior, né? exato. E Era a padre e tudo pra fazer o casamento. tinha que marcar, ir lá na cidade, aí tinha que pedir, sabe? Porque o deslocamento era menor, levar o padre pra lá, porque geralmente era um padre que rezava, ele vendia tal, porque é a missa do mês, porque geralmente os donos dos engenhos era tudo católico, era tudo religioso, né? Tinha uma igreja e tudo mais, a caraiada 4. Aí ele vinha uma vez no mês, um exemplo. Tá? Esse aí eu não sei ao certo, não. Uma vez no mês pra fazer a missa do engenho. Você tá ligado como é? Sei. Então o padre vem lá tal dia. Aí todo mundo se programava pra fazer os adornos todos naquele dia. Ele rezava a missa, batizava menino. Não, o batizado tinha que descer pra cidade mesmo. Ele rezava a missa, o que tinha de casamento ele fazia. Sabe? Geralmente fazia 2, 3 casamentos, mas era muito difícil as pessoas se casarem. Era muito difícil. Porque só se juntava e acabou. Só se juntava e acabou. Uma moça que juntou no casamento no religioso, era porque ela foi muito bem criada. Aí as moças que casavam, que era o casamento no religioso que falavam, eram as moças muito bem criadas, né? E a minha bisavó, que criou os 4 filhos dela sozinha, criou muito bem. E no casamento da minha avó, o meu bisavô tava lá, o Dindo tava lá também. E a minha bisavó não se dava com ele. Aí era uma logística lá pra eles não se encontrar embaixo da jaqueira. Entendeu? Pra fazer esse casamento deles. Mas enfim, rolou, fez aquele casamento, fez o casamento no civil com meu avô, no religioso com meu avô, teve a bênção do padre, tudo ao ar livre. E eles não casaram no civil mesmo, né? Não, nunca casou. E esse casamento na época servia de... Tudo! Pra tudo, né? Tudo que você... Herança, tudo. Herança, tudo. Era a esposa verdadeira, porque a igreja católica só casa uma vez, né? Era a esposa verdadeira, era a esposa que valia. Quando você batizava uma criança, era uma força tão grande quando você batizava uma criança, o batistério que chamava antigamente, era o documento oficial pra tudo. Não existe mais batistério, não? Não existe. Existe, né? Mas poucas crianças estão sendo batizadas. Mas não serve mais como documento oficial, né? A gente tem que contar a história da minha bisavó, porque ela tirou todos os documentos dela com batistério. Sério? RG, tudo. RG, tudo. Ela veio tirar tudo velha, depois de velha. Já tinha uns 60, mais de 60 anos quando ela tirou todos os documentos dela. É uma a gente precisa contar a história dela. Um dia a gente conta. Sim, aí minha avó casou com meu avô, que também o meu avô precisa de uma história. Sabe que a história do meu avô E você também tem muito detalhe dele, né? Tem muita história pra contar. Mas enfim, casou com minha avó, casou com meu avô e constituíram família. E viveram felizes para sempre no Jardim do Éden. Não. E eles se casaram e nesse casamento tiveram 16 filhos. 16. 16. Dos 16, morreram 4, se eu não me engano. Foram 4. Morreu o número 1, aí veio o número 2. Aí veio o número 3, que é a minha mãe. Aí morreu 4. Morreu o número 4 e morreu o número 5. Já deu 4? Já. Morreu o primeiro? Morreu o primeiro. Mas o primeiro morreu novo? A minha avó casou com 14 anos. Aí, prematura, assim. Às vezes não estava nem preparada. Não estava preparado, o corpo preparado, isso, né? Ela casou com meu avô. Vou só fazer um breve resumo. A minha avó casou com meu avô. E o meu avô já era um homem de 30 anos. E ela tinha 14. 30 e 14. Isso. E ela casou... Era normal isso, né? Era muito normal. E ela... pra você ter uma ideia, o meu avô era compadre da minha bisavó. Você entendeu? Aí o meu avô chamava a minha bisavó de Sinhá. O que aconteceu foi o seguinte. O meu avô chegou pra minha bisavó e falou o seguinte. Ele chamava ela de Sinhá alguma coisa. Sinhá. E falava o nome dela. Você libera a Maria pra casar comigo? Sabe? Aí ela pegou e disse, sim, libero, porque ele gostava muito, conhecia, eram compadres, e ele tinha 30 anos, e a Maria tinha 14, a minha avó tinha 14. Quanto será que tinha na época a tua bisa?
Olha, na época, eu julgo que ela deveria ter Porque se ele tinha 30 e era compadre dela, pode ser que ela tivesse no máximo 40, né? Não, exatamente, é mais ou menos isso, porque eu ia dizer isso. Ela tinha uns 14 e ela não casou novinha. Na história dela você vai entender. A minha bisavó, ela casou, ela já tinha mais de 20 anos. Ah, entendi. Sabe? Porque assim, ela casou com... Resumindo, só um adendo da história. Ela casou com meu bisavô, mas não foi um casamento de... Ah, teve casamento e tudo. Ela foi um caso apartado. É. Sabe? Ela já trabalhava, já tinha a vida dela. Vocês sabem? Ela deveria ter uns 40 anos, mais ou menos. Certo. Vamos botar 40, arredondando, né? 40. Minha bisa tinha uns 40, a minha avó tinha uns 14 e meu avô tinha uns 30. Tá? Aí casaram, o primeiro filho dela morreu, né? Aí ela teve o meu tio, que é o tio mais velho. Isso, ela teve o meu tio, que é o tio mais velho. Aí o segundo morreu, aí teve o meu outro tio. E depois teve a minha mãe. Foi assim. Aí morreu mais uns 2, depois da minha mãe, alguma coisa. Aí veio a renca de filho. A renca que tudo ficou vivo, né? Tudo vingou. Tudo vingou. Até a mais nova, pra você ter uma ideia, a filha mais nova dela, ela teve com 55 anos. 55 e vingou, né? E vingou. Sabe? Ela teve com... Imagine. 55 anos. 55 anos ela pariu o último filho dela. E desses É filhos... porque uma terra fértil vai sendo adubada sempre? Não, é sério. Mas é... Né? É uma pessoa que queria ter que não se preocupava com isso, porque se fosse assim, uma abortista, vamos colocar. Vou até colocar nessa questão também. Principalmente naquela época que não tô falando nem questão religiosa. Tô falando de questão daquele povo que abortava por qualquer coisa, porque eu acho que isso vai matando a terra. Exato. Né? É. E começou nova, né? Começou, eu acho que ela só teve a primeira ou a segunda regra e já entrou na vara. E já começou já casou e já teve relacionamento. Mas pela questão... Eu acho que ela gostava muito da avó, né? Acho que trepava que nem um... Mano, Jota, não tem como dizer se gostava ou não, porque não namorava, não conhecia. Ela amava ele pelo homem que ele era com ela. A convivência, porque pela convivência, era o casamento de antigamente, né? Exato, pelo casamento de antigamente e pela forma como foi conduzido. A pessoa que mais amava ela, que era a mãe dela, arrumou um homem, que ela julgou ser um homem íntegro. E ele foi, no final das contas... Meu avô sempre foi um homem decente. Um homem... Pros padrões da época, tá? Ele não... E morreram casados e tal. Morreram casados. Ó, vou pular lá pro final. Não, a gente já consegue pegar isso daí tudo, que é só assim, permaneceram... Eu sei que antigamente, pelo desquite e tudo, mas ela já vinha de uma família que tinha havido isso lá no passado. Então nada aprisionava ela, porque se essa história chegou na sua mãe, ela com certeza soube que a bisavó... Era o que dela? Vó ou bisavó? Que separou do marido. Era a mãe dela? A mãe dela, né? A mãe dela. Ela, aliás, foi o pivô da separação. Ela? Não foi ela que levou a tapa do avô? Que só teve um filho, é isso mesmo. Isso. Então, assim, ela vem de uma... Só teve um filho? Não, então, ela foi a filha única. Não, ela e mais 4 irmãos. Ela que era a mais velha, que cuidava da casa, a história que eu contei. Ah, tá. Foi essa teve 4. Feijão, ah, tá. Tinha mais 3. E levou uma tapa. Tá. Aí separou. Tá. A minha avó foi o pivô da separação do casamento da minha bisavó. Ah, tá. Eles tiveram, no caso do seu bisavó, teve 4 filhos. 4 filhos. Tá. Ela era a mais velha. Mas ela vem, querendo ou não, de uma mãe forte, que sabia que, né... Isso, não baixou tinha guarda... proteção da mãe. Isso, e não baixou guarda pra macho, né? Isso pesa muito, sabia? Porque assim, a minha bisavó arrumou esse casamento todo pra ela. Arrumou esse casamento, arrumou esse homem, que era um homem trabalhador, um conhecido, compadre dela. E eles sabiam como ela era. Ele sabia que ele tava levando uma parte dela. Sabe? Porque assim, eu lembro da fazenda que nós... Porque se ela for o pivô da separação, ela tinha muito amor por essa filha. Exato. Aí se ele mexesse com ela, o pau torava, porque a minha bisavó era o... Olha, a bicha era sangue nos olhos, cara. Morreu velhinha, com menos de 1 metro. Mas a bicha era o cão. Eu convivi com ela. Eu convivi com a tua bisa. Com a minha bisa. Eu vou contar, vou partir do início, senão a gente pula muito. Aí o que acontece? A casa que a minha avó morava era uma casa que ficava, tipo assim, no meio do povoado. Aí subia 1, 2, 3. Na 4ª casa quem foi morar foi a minha avó com o meu avô. Lá eles tiveram essa ruma de filho. Tá. Entendeu? No casamento deles, era um casamento muito bom. Assim, porque o meu avô trabalhava, os filhos trabalhavam,
sabe? Teve essa ruma de filho, só o meu avô trabalhava. Minha avó não trabalhava no mato. Era dona de casa, né? Era dona de casa, mas tinha um roçado. Uhum. Você entendeu? Entendo. Aquelas donas de casa de interior que cuida da casa, vai tendo filho, o filho mais velho vai cuidando dos menores, até da idade dos mais velhos trabalhar. Uhum. Enquanto isso, ela tem um roçado, que todo mundo tem um roçado. E minha avó, ela sempre teve um roçado, independente de onde ela morasse. Era duas coisas que ela sempre procurava: um lugar de água potável. Juro pra você, duas coisas: um lugar de água potável que ela pudesse pegar água. Tua avó facilmente ganharia um Largados e Pelados. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Ela sempre procurava um lugar de água potável e um lugar pra plantar, Uhum. sabe? E essa parte é a parte dessa história que a minha mãe conta. No crescimento dos filhos, era sempre assim: os mais velhos iam cuidando dos menores e ela cuidava dos afazeres da casa, Uhum. sabe? Lavar roupa de um monte de filho, sabe? Porque era um dentro, outro fora, um dentro, outro fora. Você entendeu? Lavar roupa, cuidar desse arruma de filho, um ia cuidando do outro, fazer a comida, deixar a jantar pronta para quando o meu avô chegasse. Porque ele só comia quando voltava. Geralmente eles levavam a boia fria. Uhum. E os filhos menores iam cuidando, os filhos maiores iam cuidando dos menores. E ela, uma coisa interessante que as pessoas não contam nem comentam: quem criam os filhos homens são as mulheres. Pelo menos era antigamente. Uhum. Você entendeu? Por exemplo, a criação que a minha avó dava: os filhos homens eram responsáveis pelo serviço pesado. Ninguém tinha, vamos dizer assim, a minha mãe não entrou O primeiro filho que vingou da tua avó foi homem ou mulher? Homem. Homem, né? Veio um homem primeiro, Foi o né? homem. Que no caso, quem criou foi a sua avó. Normal. E tudo que ele aprendeu. Esse teu tio é um cara do bem, bom hoje. Mas assim, na rumba desses filhos, sempre tem os bons e os mais ou menos. Uhum. E todos tiveram a mesma criação. Uhum. A gente não vai entrar no mérito das histórias deles. Mas é porque eu puxei isso, porque sempre o primeiro é aquele que pega mais os traços de quem criou. Então, Oxi, assim, então é isso mesmo. então a sua avó, ela deu uma criação pra ele, então ele é um cara... O cara que ele é hoje, um cara que respeita, que é um cara que deu uma criação boa. Às vezes assim, né? Às vezes é um cara que... Ele pela é tão bom criação que não teve... presta. É tão bom que ele se torna besta. Ele é trouxa. E às vezes trouxa. e deixa o filho assim, né? Quando ele tem o filho dele, aí... né? Olha, o meu tio mais velho, ele é um homem maravilhoso. Uhum, Ele não se posiciona, é muito passivo, uhum. sabe? Ele não grita com mulher, ele não grita com os filhos, nada pra ele tá ruim, Uhum. sabe? Não é de reclamar com nada. Cara, mas tu acha isso ruim? É ruim. Claro que não É é. ruim, deixa eu explicar pra você. Porque Ah. veja só, existem situações dentro de uma casa, num convívio familiar, que a gente precisa dizer, por aí não dá pra ir. Tá. Não é isso? Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. E ele não, é sempre muito passivo, tá tudo muito bem. Ah, não, tá tudo bem. Lá na frente a gente vê, tal. Sabe? Ele é um ótimo pai. Foi um ótimo Ele é uma filho, ótima pessoa. E é uma ótima pessoa. Tá. Mas tem os seus defeitos. Aham. Mas aí a vida deles a gente não vai falar. Vamos focar na minha avó. Tá. Ela foi criada desse jeito. E a minha avó criava os filhos assim. Os homens faziam serviço pesado. Que o serviço pesado de antigamente era o quê? Buscar água Uhum. na cacimba ou no poço que a minha avó fez, ou do povoado. Buscar lenha e cuidar das criação. Os homens. Os homens, Tá. né? Uhum. As mulheres faziam o quê? Cuidava de comida, lavava roupa, lavava prato e cuidava da casa. Era essa a criação. Deixa eu ver se eu lembro de todas elas. Não, pela primeira letra. Tá. O tio C, o tio Z, aí vem a minha mãe, Tá. aí vem o tio T, Uma hora não vai bater a letra, não? não, acho que não, o tio T, mas só pra ter uma noção. O tio T, a tia N, a tia C, a tia C, meu Deus, a tia C e a tia Q. A tia Q. A tia Q, a tia N, a tia L. Tá faltando gente aí. Mas, falta o tio B. Não tá faltando gente. Mas enfim, os homens eram criados desse jeito e as mulheres eram criadas
uns afazeres domésticos e os homens com serviço pesado. Aham. E com o passar do tempo, os homens que iam amadurecendo com 11 anos iam acompanhar o pai no trabalho do engenho, da usina. Mais pesado, né? O mais pesado. Porque assim, não tinha essa não. O cara ganhava, não tinha carteira assinada, meu avô nunca teve carteira assinada na vida. Que foda, né? Imagine, cara. Sabe? Ele tinha CNPJ na época? Tinha CPF. Não tinha CPF. Não tinha CPF, era SIC. O SIC. O SIC dele ele tirou quando cegou. Que ele precisou. Ele cegou, passou uma época de fome. Aí teve que se aposentar porque já tinha um benefício para deficiente no INSS, que foi a morte para ele. Meu Deus. Porque um homem deficiente era um homem morto. Principalmente pra época, Pra né? época era. Mas ele cegou novo, com 40 anos, na flor da idade. Ele queria trabalhar até velho. Ele chegou quantos anos? 40 anos. Ele chegou novo, né? Glaucoma. É. Novo. Não foi com 40 anos, meu Deus? Não, eu minto, não foi 40. Sabe por quê? Porque quando ele cegou. Olha, quando ele cegou, a minha bisavó, ela já estava aposentada. E ela se aposentou com uns 65 anos, mais ou menos. Uhum. Então foi mais ou menos 20 anos depois que ele casou. Então foi uns 55 anos, mais ou menos, que ele cegou. Que ele chegou, né? Que ele cegou. É que ele tinha 30, é isso mesmo, 55 anos que ele cegou. Aí já se aposentou, né? E passou uma época de fome, que quem ajudou foi até a minha bisavó com o dinheiro da besta fera. Da aposentadoria Da dela. aposentadoria dela. Até saiu a aposentadoria dele. Que esse bisavô é o que... E esse avô. Esse avô... quem ajudou foi a mulher que ajuntou ele com a esposa dele. Ele com a filha dela, né? Então ela gostava dele mesmo, né? Gostava muito dele, ele tinha um respeito muito grande, sabe? Ó, o meu avô era um homem muito chucro, muito bruto, sabe? Que todo mundo respeitava ele lá no Mas povoado. sabia que sua avó não enxergava isso? Não, ela via... Ela via as qualidades dele, o homem respeitador que ele era. Isso, eu né? vou chegar na história do meu avô, porque o meu avô ele é um homem muito cheio de trauma, tá? Por exemplo, tem uma cena que a minha mãe conta que ele trabalhava numa profissão chamada cambiteiro, Uhum. sabe? Lá no O que é engenho. cambiteiro? Cambiteiro, antigamente, quando não tinha muitos caminhões dentro das usinas, eram os caras que pegavam as canas para plantio de um lugar e levava para outro. Por exemplo, o caminhão só chegava e jogava lá as canas para plantio. Aí o cara pegava aquelas canas, o muque, jogava no lombo de um burrico, entendeu? Uhum. E nesse burrico ele saía distribuindo dentro do partido de cana para o pessoal do plantio plantar. Ficava abaixo ou acima dos que estavam plantando? Acima, né? Acho que era acima, cara, mas era tudo a mesma coisa, tudo ganhava a mesma merda. Aí quando ele levava os filhos dele, era 2 burrinhos a mais que ele tinha. Se fosse 3 filhos, era 3 burricos a mais que ele tinha. Uhum. Porque não era... ele não ganhava por cabeça. Ele ganhava pela, tipo, produção, vamos dizer assim. Ah, ele conseguiu hoje, 10 caminhões parou lá, e o meu avô pegou e distribuiu aqueles 10 caminhões inteiros, não ficou nada amontoado. Então ele ia ganhar pelos 10 caminhões. Uhum. Não que ele fosse fazer isso sozinho, que um caminhão cabe não sei quantas toneladas de cana. É. Sabe, pra você transportar, mesmo que seja em cima do burrico, de um burrinho, isso demanda tempo e força, né? Imagina no sol a pino você o dia inteiro jogando aqui, ó, em cima do burrico o negócio pra distribuir. No Nordeste quente, né? No Nordeste quente, pelando. Aí quanto mais filho ele tivesse, mais burrico ele tinha. Sabe? Aí ele tinha nessa época... E nessa época os pais, eles rezavam, oravam, faziam mandiga, seja lá qual fosse a religião, pra viver o filho homem, né? Filho homem. Aí o que acontece? Nessa dele, quando o menino fazia uns 11 anos de idade, já acompanhava, porque era um burrico que ele tinha, sabe? Pra fazer isso. Eu vou seguir cronologicamente pra não me perder na história. Aí o meu tio mais velho começou a acompanhar ele pra... faltou o tio B. Lembrei agora. Outro tio. Vai aparecendo. Aí o meu tio com 11 anos começou a acompanhar ele lá no plantio. Aí o outro, sabe? Já subia um ranking. Uhum. Você entendeu? Uhum. Foi aos 11 anos acompanhava isso. Aí chegou uma época que o meu avô ele tinha uns 5 burricos. Tinha um dele mais uns 4. Entendeu? Lá dentro ele dava pra ganhar uma graninha boa e dava pra viver uma vida até razoável, dentro dos padrões da época, pra fazer a feira do domingo. Você entendeu? Uhum. Porque o administrador da fazenda,
ele não queria saber, era só o filho do meu avô. E quem ganhava tudo era o meu avô. Mas assim, deixa eu só te atrapalhar nessa parte, assim. Como quem dava a casa era a usina, seja na época da usina ou do engenho, quem dava a casa, entre aspas, né? Uhum. Era a usina, certo? Era a usina. Aí, no caso, tinha que manter uma boa produtividade para se manter essa casa, porque existia rotatividade de casa na época. Olha, só saía da fazenda quem pedia pra ir embora. Tinha muita gente. Tipo, ficava fixo ali até... Até você morrer. Vários funerais. Eu conheci a morte muito cedo, principalmente de outras Porque eu pessoas. fiquei com medo de você chegar e falar assim: ah, não, a gente tinha que manter um pique ali da família toda produzindo tal. Se não produzisse, tinha uma fila de pessoas querendo uma casa morar lá. Não tinha, né? Tinha não, eles não cobravam isso não, eles cobravam o trabalho, uma mão de obra. Mas não tinha que você tinha que fazer aquele mínimo. Porque você ganhava pelo que você produzia. E era uma mão de obra muito barata. As pessoas que trabalhavam mais ganhavam mais. Já era barato, né? Exato. Era uma mão de obra muito barata e eles sabiam, porque eram pessoas que tinham conhecimento de leis, das leis, principalmente leis trabalhistas, que nesse tempo já estavam em vigência. Em que ano, mais ou menos? Rapaz, eu acho que isso, o quê? A minha avó, eu acho que ela nasceu lá por volta de 1930. Eu tô chutando assim, Tua na avó? doida. A minha bisavó. Bisavó. Bisavó, 1930 mais ou menos, passou uns 40, 1970. Já tinha, ó. A CLT já tava aí, pipocando. Mas a CLT já tava forte nesses interiores assim, não, né? Não! A CLT, ela veio vingar no interior, 1970, 80, 90, uns 30 anos depois disso. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou chegar lá nessa história aqui. O que a usina fez com todo mundo. Porque é isso que eu penso, porque se a gente coloca em consideração a lei da empregada doméstica, cara, veio sair agora. Naquele tempo, em 2000? Isso, naquele tempo tinha um termo que eles usavam para as pessoas que vinham de fora, sabe? Que passava só um tempo trabalhando e ia embora, sabe? Não, para as pessoas que trabalhavam, todo mundo trabalhava clandestino, que eles chamavam. Clandestino, porque o benefício que a usina dava era como se fosse MEI, só que sem MEI. Sem os benefícios da MEI. Sem os benefícios da MEI. O benefício que tinha era a morada, você entendeu? E só que como tinha pessoas que já vinham na terceira, quarta geração, como era o caso da minha avó, que era da minha bisavó, eles só trabalhavam, não precisa manter uma produtividade, eles só trabalhavam, recebia, sabe, ganhava pelo que produzia. E o meu avô, como ele tinha essa ruma de filho, ele conseguia produzir bem e trabalhar bem. E quando casava alguém, isso é só um adendo na história, era muito engraçado para pedir uma casa. Quando casava alguém... Mas existiam casas já livres ou quando ia pedir uma casa ia construir essas casas? Não construía porra nenhuma. Quando casava alguém daquele povoado, independente de onde era, a usina disponibilizava uma morada em qualquer outro lugar. Porque eram... Você lembra da história que eu contei? Que eram várias fazendinhas que ele absorveu? Por exemplo, eu morava numa fazenda que chamava Espelho. Havia um cara de uma fazenda chamada São Raimundo, lá da puta que pariu, se engraçava com a nega lá do Espelho, namoravam, iam se amigar, porque eram poucos que casavam. Quando eles se amigavam, eles falavam com o administrador ou da fazenda do Espelho ou o administrador do São Raimundo, que queria uma casa. Aí ele levava pra usina e eles iam definir onde tinha uma casa sobrando. Ah, tem uma casa numa fazenda chamada Quandu, que era lá na puta que pariu. Aí pegava a nega do Espelho com o nego lá do São Raimundo, se amigavam e jogavam ele lá pro Quandu. Ou pro São Salvador, ou em qualquer lugar que tivesse uma casa vaga. Tanto é quando a minha mãe casou... Mas se eles trabalhassem na fazenda, eles disponibilizavam o transporte pra estar indo pra essa fazenda. Por que não? Porque imagina, era um grande conglomerado. Quem trabalhava no Espelho, o serviço era em volta do Espelho. Quem trabalhava lá no São Raimundo, o serviço era em volta do São Raimundo, que era muita terra, meu patrão. Não, mas é isso que eu tô perguntando. Mas assim... Aí quando o caboclo ia morar lá no... Você tá falando você tá falando de um cara que tá em São Raimundo, outra que tá no Espelho, certo? Isso. Se mandasse pro Quandu, eles não tinham que trabalhar... No Quandu.
Ia trabalhando com adulto. Que é o mesmo dono, tudo? É o mesmo dono. O império da usina era gigantesco. Eram várias... Com os mesmos donos. Com o mesmo Com dono. um dono. Uhum. O que eu tô falando pra você é lote de terra do tamanho de municípios. Sabe? Não era uma coisinha de terra pequenininha assim. Uma fazendinha de... vamos dizer aí, eu não entendo muito. 6 mil quilômetros quadrados. Que pra gente já é muito. Não é. É lote de terra que pra você ter uma ideia. De onde eu morava, pra ir pra escola, que era a sede da usina, eram entre 3 e 6 quilômetros, que a gente chamava uma légua. É uma légua. E uma légua é 6 quilômetros. Você entendeu? É mais ou menos... Eu vou jogar pela metade. Acho que eram uns 3 quilômetros. Que a gente saía... Eu criança... a gente saía de noite, a gente saía umas 5h30, 6 horas pra chegar lá umas 8 horas da manhã, que a gente ia a pé estudar. Mas isso é quando chegar na minha vez da história, né? Eu tô na história da minha avó. Aí é mais ou menos isso, você entendeu como funcionava a logística? Entendi. Esse grande proprietário de terra... Então no caso era assim, cada fazenda tinha o seu engenho, o seu trabalho... Não. A gente já estudou isso na escola, chamava os grandes latifundiários de terra. Certo, isso. A gente já estudou isso, né? É isso que eu tô falando. Cada fazenda ela tem um administrador. Certo. Esse administrador que era o responsável pelaquela fazenda. Certo. Toda a produtividade daquela fazenda, sabe? O administrador ganhava em cima. Entendeu? Tinha gente que nem trabalhava. Então assim, agora que eu vou fazer a pergunta agora. Cada fazenda dessa tinha a sua produtividade, que então agora tudo, até na minha cabeça que conheço a sua história, agora eu tô começando a entender. Então assim, cada fazenda, cada povoado, eles tinham a sua produção, que no final das contas era para enriquecer um único cara. Isso. Que, por exemplo, a produção da cana-de-açúcar, as pessoas que produziam tudo aquilo, todo esse tipo de trabalho que existia, no final das contas eles iam para um caminhão que levaria tudo para uma única sede, que no final daria uma matéria-prima que daria o ganho para um único dono. Isso. É isso, tudo né? Que era produzido Mas todas essas fazendas que você tá falando, porque assim... Eu conhecendo a sua história. Não existia usinas em cada fazenda. Não, era uma só. Uma só usina. Então todas as produções de todas as fazendas iam para essa usina. Isso. É isso, né? Isso. Então o engenho. Cada fazenda tem um engenho? Antigamente, cada fazenda sim. Cada fazenda tinha um engenho. Um engenho. Que o engenho é o quê? É uma usina reduzida. Rústica. Não, era uma coisa muito rústica. O que é um engenho? O engenho era um pequeno galpão que tinha uma máquina de moer. Mas a gente pode falar também, né? Que é uma fração de uma usina, porque depois vai para ela, de qualquer forma. Não, porque assim, quando os engenhos eles acabaram, o que os engenhos faziam? Os engenhos faziam só rapadura. Os engenhos. Ele não fazia açúcar, ele fazia rapadura, melaço, e os engenhos mais pica era que tinha destilador. Entendeu? Era assim. Mas o destilador era uma produção muito foda, que demorava meses pra ficar pronto. Então tinha fazendas que só era pra fazer isso mesmo. Rapadura... Na época existia mercado pra rapadura e tudo? Era o que adoçava as coisas. Não tinha açúcar, não. Porque depois que veio as refinarias, né? Isso, depois que veio a refinaria, essas coisas todas. E sim, nem todos os povoados tinham engenho. Era tipo assim, por exemplo, eu vou lhe dizer 2 povoados que ficavam dentro de uma fazenda e nessa fazenda tinha uma sede. Nem toda fazenda, nem todo povoado tinha um engenho. Existiam fazendas que dentro daquela fazenda tinha 3, 4 povoados e esses povoados tinham um único engenho. Por exemplo, a fazenda Espelho, a fazenda Caldeiros e a fazenda Mosquito faziam parte da mesma fazenda onde o engenho ficava nos Caldeiros. Você entendeu? Mais ou menos. Mas existia pessoas que moravam nos Caldeiros também? Tinha gente que morava no Espelho, tinha gente que morava nos Caldeiros, tinha gente que morava no Mosquito. Então tá, vamos falar sobre população, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo não vão entender. Certo. Então assim, de populacional falando, os Caldeiros, o Espelho, o Quandu e... Não, o Espelho, o Caldeiros e o Mosquito. Eram o Mosquito... É o mais 3 que é próximo que eu tô falando. E onde era o engenho? Era nos Caldeiros. Aí esses 4... Não, era o Espelho, o Caldeiros e o Mosquito. São 3.
os caldeiros já tá aí dentro. O 3. A sede da fazenda era no Caldeiros. Que é dentro... Ah, tá. Isso. E os povoados eram o Espelho e o Mosquito. Tá, entendi. Aí dentro dos Caldeiros era que ficava o engenho. O era engenho. tipo a principal. Tu lembra o que fazia nesse caldeiro? Caldeiro? Um caldeiro? Era isso mesmo assim, da rapadura, não tinha ainda uma... Não tinha refinaria, nem nada, Não tinha né? nada. Pra você ter uma ideia, eles eram um dos engenhos mais fracos que tinha lá. O que tinha lá era um tacho pra... Uma coisa pra moer a cana e um tacho pra ferver. Só. Tá. Lá onde ficava as estribarias, que chamavam, onde ficavam os cavalos do povo. Onde o povo guardava o burrico e era o que tinha energia elétrica. Lá tinha energia elétrica, entendeu? E ficava mais perto da usina. Na tua casa tinha energia elétrica na época, não? No Caldeiro sim, mas eu morava no Espelho nessa época. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Sim, aí voltando à história da minha avó. Só pra contextualizar. Voltava toda a história da minha avó. Aí ficava, os filhos iam crescendo, aí ia trabalhar com meu avô e ia substituindo. Tanto é que chegou uma época que só quem tava em casa dos homens, tinha quantos homens trabalhando com ele, meu Deus? Era o tio... Deixa eu cortar tu enquanto tu lembra dos teus tios, tá? Uhum. Quando os tios iam casando, ele não tinha mais obrigação de... Ajudar em casa, não. De sustentar a casa, não, né? Não. Tá. Casou, eles iam fazer a família dele. Aí era aquilo que eu lhe falava. Por exemplo, meu tio mais velho. O meu tio mais velho, ele arrumou uma mulher... Arrumou não, arrumaram pra ele, que ainda era dessa época. O meu avô conhecia um homem que morava numa fazenda chamada Queimadas. Nas queimadas. Nas Queimadas, isso. O nome da fazendinha era Queimadas. Era uma micro fazendinha, sabe? E esse era o único lote de terra que não foi comprado pela usina. Não foi comprado. Não foi comprado. Olha que coisa interessante. Que eu era o esqueci de falar. distrito... Independente. Era o 12 lá dos Jogos Vorazes. Não, eu acho que o dono das Queimadas, ele era um daqueles cara bem antigão. Sabe? Foi um que não se rendeu para o... Era um revolucionário da época? Bill. Não, né? Que ele ainda vivia da mesma história de escravidão. Uhum. Só que ele não vendia a terra dele, por quê? Ah. Porque passava um rio. Ah, e na época rio tinha... Até hoje, né? Até hoje tinha valor. E esse rio que passava nele era que abastecia a barragem... Da usina. Da usina. Você entendeu? Aí o dono da usina já era o terceiro dono. Sabe? Porque o primeiro dono, que era o pai dele, teve 3 filhos. E os 3 filhos dele viviam... Era 3, meu Deus? Não, 2. Eu lembro de 2. Aí o meu tio mais velho, o meu avô, conhecia um funcionário das Queimadas, que era um distrito independente. Era uma fazendinha no meio desse mundaréu de terra da usina. Sabe? Que o dono era particular, era privado. Você entendeu? Não é... Tu sabe dimensionar... Tu conheceu as Queimadas? Pessoalmente? Conheci. Tu sabe dimensionar em divisão onde é que ela ficava entre qual e qual? Lembro sim. Olha, as Queimadas, ela começava... Onde as Queimadas ficava? Ela ficava entre o Espelho, a barragem e uma fazenda... Que a barragem é... De onde produzia energia da usina. A barragem, tá. E no caminho indo pro Quandu. Tá. Tinha outro lugar que ficava tipo assim, pra esquerda, só que eu não sei o nome do lugar, eu esqueci agora. É Santa alguma coisa, Santa Efigênia, Santa Teresa. E era uma fazendinha mesmo, pequena. Comparado ao mundaréu de terra do... As Queimadas. As Queimadas. Entendeu? E as Queimadas eram de um dono particular. Eu sei até o dono... E não era tão grande, né? Não era tão grande. Mas tinha uma grande quantidade de família morando. Tinha umas 15 ou 20 famílias, mas a mesma... Cara, eu acho que eu conheci alguém das Queimadas. Você conheceu alguém das Queimadas? Jura você. A mesma estrutura das Queimadas era de todos os outros... Tu morou na Queimada, não? Não. Tá. A estrutura das Queimadas era de todos os outros grupos... Todas as outras fazendas e povoados. Era a casa grande, a casa do administrador e as casinhas menorzinhas. Queimada tinha energia elétrica, né? Tinha energia elétrica. E eu sei quem você conheceu. Foi uma pessoa que estudou com você. Isso. É uma mulher... Tem como pausar aí pra falar o nome dela? Não, pode falar, eu tiro lá. Era que era filha do que era administrador da fazenda. Uma das irmãs dela. Sabe quem foi que eu conheci que eu acho que é das Queimadas? O nome dela é...
Eu acho que você conheceu uma das filhas do administrador. Acho que eu estudei com ela o quê? Na terceira, quarta série. Porque só eles que estudavam nas queimadas. Tem essa história das queimadas também, que só o filho do... Que ele e o administrador das queimadas roubou a mulher de um tio meu, casou com ela e teve um filho. Que o meu tio casou com uma mulher das queimadas também. Um dos tios, um 3 ou 4 lá, casou com uma mulher e foi morar nas queimadas. E esse meu tio mais velho casou, o meu avô arrumou um casamento pra ele, com uma pessoa das queimadas também, e só que eles foram morar no outro povoado. Que tá casado até hoje. Que tá casado até hoje. Ele foi morar em outro povoado. Perto, é próximo? É próximo. Ou que é uns 10, 20 quilômetros? 10 ou 20 quilômetros, só que digamos assim, esse povoado não é um povoado administrado por área rural. Já é fora. Faz parte da cidade. Já é uma área metropolitana, né? Isso, da cidade, é tipo né? um bairro da cidade, sabe? Não sempre foi assim? Sempre foi. Mas ele foi formado, eu acho que por pessoal da usina também, né? Não. Não, nunca foi? Ele não foi pessoas que falaram, se rebelaram do Distrito 12 e formaram o Distrito 13, não? Não. Eu acho que lá era um bairro, um pedaço de terra do município verdadeiro. Entendeu? E entendi. as pessoas compravam terra e iam morar pra lá. Era diferente dos outros. Existiam várias cidades, vários fazendinhas dentro desse imenso conglomerado de terra que não se rendeu. Tem uma fazenda chamada Timbó também, que era de dono particular. Timbó foi uma das maiores? Fazenda? Ela era do tamanho das queimadas, mais ou menos. Era pequena, não era fazendona. Era fazenda pequena, que era a mesma estrutura. Casa grande, casa pequena, as casinhas assim. E esse Timbó, eu tenho uma lembrança muito forte de gansos. Que tinha lá? Muito ganso que tinha. Que quando a gente passava pro povoado onde meu tio morava, mais velho... Passava por ele? Passava por ele. Passa por ele? Passava por ele, que dá pra ir a pé. Você desce lá e passa pela barragem e sobe um caminho de terra que vai, passa pelo Timbó e já estoura lá. Não sabia. E eu lembro dessa fazenda, que eu lembro que era uma fazenda que me agradava muito aos olhos, por quê? Porque a casa grande era uma casa branca que tinha as coisas pintadas de azul, as moldurinhas pintadas de azul. Você entendeu? Sim. E era muito limpa. E eu sempre, na minha época, eu tenho a lembrança de um velho branco sentado numa cadeira de balanço, que eu acho que era um dos donos. Você lembra de você ter essa imagem, Eu tenho essa né? lembrança do velho sentado numa cadeira Quantos de anos balança. você tinha mais ou menos na época? Eu tinha entre uns 5 ou 6 anos. Mas eu tenho essa lembrança. Tem umas lembranças que ficam mesmo. Sabe, umas lembranças assim. Eu lembro que tinha muito ganso. Quando a gente passava lá, me cagava. Ó, o caminho que ia pra lá. Os desafios que a gente passava. Passava numa ponte de ferro onde passava o trem. Cada dormente desse tamanho, a largura de quase 1 metro de um pro outro, eu com as pernas curtas tinha que passar por cima do trem. Era uma aventura. Indo pela linha do trem, tempo do trem vir, se chegasse em cima dessa ponta, a gente tinha que pular dentro do rio. E na época tinha trem, né? Tinha. Aí subia, aí depois que chegava no final dessa ponta, aí já pegava assim, subindo à direita, aí já começava a empenar pra rua principal do Timbó, que chamava Timbó, sabe? Aí na frente desse Timbó, subindo assim, essa casa azul que eu falo, fica tipo numa ladeira mesmo, descendo. Só que ela ficava de frente pro rio e pra ponte. Na parte mais alta? Isso. E as outras casas ficavam do outro lado. E ela era uma casa gigantesca na época. Depois a gente vai pesquisar até na internet essa fazenda. Aí... E aí eu lembro que eu tenho várias lembrancinhas dessa passando por lá. Quando... Sim, aí voltando ao assunto. Aí outro tio, um dos meus tios... Um dos meus tios também fugiu com uma esposa do tio dele. Sabe? Isso já passou, vamos dizer assim, passou anos, tal. O meu tio mais velho já ficou um homem adulto de 19 anos. 19 anos, já digamos assim. Aí arrumou essa mulher lá das queimadas, que foi um arranjo de casamento, que tem uma história aí meio... Enquanto isso, a história da tua avó, da tua bisavó ou avó? Que já tá na avó, né? Na minha avó. Ainda tá rondando lá, ela ainda tá ela ainda tá produzindo no roçado dela, ainda tá tendo filho, né? Dela, tá tendo filho, os filhos dela crescendo e se casando. O outro filho, que era o segundo filho, digamos assim, roubou a mulher do tio dele, que era irmão da mãe dele, da minha avó, e foi-se embora pra Salvador, pra Bahia.
sabe? A minha mãe também casou com meu pai e foi crescendo. O outro filho... Não, aí tem o outro filho que é da minha mãe. Minha mãe é a terceira, não, ela é a quarta ou é a quinta. Enquanto isso, a minha avó ia trabalhando, ia produzindo e vivendo a vida dela, né? Quando chega na história da minha mãe, eu vou contar a parte do casamento dela, onde ela foi morar, as coisas que aconteceu. Certo. Continuando a história da minha avó, o tempo foi passando. Aí aconteceu que a fazenda, espelho que a gente morava, ia fechar. Mas ia fechar por quê? Encerrar a produção. A produção lá ia terminar. Eles iam fechar, não sei o motivo. Eu não sei o motivo ao certo. Ninguém me explicou, também não procurei saber o motivo que ela ia fechar. Entendeu? Que ela simplesmente chegou uma vez um comunicado que disseram o seguinte: eu tenho uma noção mais ou menos de como aconteceu a conversa. Todo mundo que mora no espelho tem que se mudar para Caldeiros. Porque as pessoas do Caldeiros, todas elas se mudaram para a cidade mesmo. E os Caldeiros é o que não fazia parte da fazenda, é isso? Ele fazia parte, sim. Qual que não fazia que tu falou que não... As queimadas. As queimadas, confundo. Caldeiros e queimada, tá, entendi. O Caldeiro, todo mundo que morava no Caldeiros foi morar na cidade. Será que as queimadas existem até hoje? Existe. Existe? Até hoje existe. Os outros não. O Caldeiros não existe. Espelho não. Mosquito. Quando não existe. Eu acho que a Fazenda Timbó ainda existe. Timbó, porque na minha época Timbó ainda existia. Existia, né? Meu pai falava de Timbó. Porque o teu pai é daquele lado pra lá também, né? Eu achei até que o meu pai, os meus ancestrais, em algum momento se encontraram com os teus, sabe? Aí, assim, fechou o espelho. O porquê eu não sei. Não me explicaram ao certo, entendeu? E todo mundo que morava no espelho foi redistribuído para o espelho. Remanejado. Eles foram remanejados tanto pros Caldeiros quanto pro São Raimundo. Pro Timbó não, pro Quandu, que era lá na puta que pariu, e no São Salvador. Saiu distribuindo, sabe? E o que faziam com esse pedaço de terra? Derrubava as casas pra plantar mais cana? Mais cana. Ah, tá. Mais cana. E era uma morada tão bonita, Mano Jota, porque assim, se você subisse nessa fazenda, ela ficava tipo no morro. Na época, eu tenho essa lembrança. As casinhas ficavam tudo assim... tudo diferente, de um lado só. Era tipo no morro. Era uma rua só? Era uma rua só, ficava tudo no morro. Tudo de um lado, eu não vou saber dizer pra você, mas entrando assim, vamos supor que eu tô indo daqui pra lá, ficavam todas do lado esquerdo. A frente dela era a rua principal. Na frente dessa rua, do lado dessa rua principal, sempre tinha um canteiro de árvores. Árvores de sombra. E por trás da árvore? Cana. Cana, né? Isso. Aí isso vinha, é muito normal pra ali, né? Sabe? Aí atrás dessas, aí vinha as casas, atrás das casas sempre tinha algumas árvores frutíferas, aí tinha outras coisinhas que tinha, flores, alguma coisa, e mais cana. Mais cana. Geralmente o roçado das pessoas, da minha avó que eu falo, ela saía por trás de casa, descia um ladeirão assim por dentro das canas e ficava tipo num córrego embaixo, que a gente chama brejo lá. Que era uma área alagada. Não era alagada, era uma área que passava água, onde eles abriam, fazia tipo um lagozinho, um açudezinho, e na margem desse açude, que era muito rico, muito fértil, que hoje a gente sabe que é muito rico em humus, né? Era que ele arava toda a terra e fazia plantação de mandioca, fazia plantação de batata. E tudo dando belíssimamente, tudo belíssimamente. Dava cada melancia. E todo mundo... Olha o que é engraçado. Que todo mundo, atrás da sua casa, tinha uma trilhazinha que já saía no seu roçado lá embaixo. E as roças eram lado a lado. Lado a lado e ninguém mexendo de ninguém. Deixa eu falar uma coisa. Só um adendo dentro, que até vai dar o tempo de daqui a pouco terminar o programa. Mas... Você falando isso, não tem aquela imagem assim... Não pelas condições que se tinham na época. Mas se coloque num lugar de um velho aposentado. Não é uma vida maravilhosa assim, Era muito maravilhoso. Sem você ter uma pressão por nada, era uma sabe? vida dura, difícil, pra eles principalmente, tá? Porque assim, quando eu peguei essa época aí, eu era muito menino, eu não vi essa dureza. Eu absorvo hoje pela história que eu ouvi e colocando as condições. Porque você, pra pegar uma terra bruta e limpar, não é fácil. Pra você manter um roçado não é fácil. Pra você alimentar 11 bocas não é fácil. É, isso mesmo. Né? Pra você vestir, pra você calçar. Que não vestia como o príncipe, vestia com o básico. Com o que podia na época, Com o que podia. E todo mundo tinha o seu roçado.
Só um adendo nessa história. Todo mundo, quando chegava na época da moagem, que era a colheita da cana, ninguém plantava nada. Adivinha por quê? Porque quem fazia... Porque além dos trabalhadores dos povoados, vinham de outros povoados para fazer a derrubada das canas daquele lugar também. Se juntava muita gente, né? Muita gente. E eles roubavam tudo. Tipo, vinha de outro lugar, e um roçado aqui, o feijão, levava tudo. Porque era muita cana, muita, sabe? E nessa época, porque assim, por exemplo, você tá falando, onde é que você morava que tinha esse roçado? No Espelho. Aí na época de derrubar as canas se juntava das outras fazendas? Das outras fazendas, porque eles iam fazendo por lote. E mesma coisa, ia as pessoas da sua fazenda... Ia para os outros. Pros outros, Isso, né? porque assim, teve uma época que eles organizaram muito... Assim, eu falo isso da minha cabeça, tá? Eu não tive acesso a documentos, nem ninguém me falou. Eu imagino o seguinte, era tipo o plano safra. Você entendeu? Ó, a gente vai fazer a colheita hoje da fazenda tal e tal. Então todos os trabalhadores da fazenda tal são remanejados para lá... Pra fazer a colheita, a moagem e a produção daquele e saber quanto deu. Uhum. Você entendeu? Pra não perder material. Porque imagine, não sei se você conhece como é que faz a colheita da cana-de-açúcar antigamente. Primeiro você metia fogo. Eu só lembro dos palhiços caindo em casa. Isso, você primeiro toca fogo. Não, primeiro você tem todo o passo a passo do plantio, rega, cana, não sei quanto tempo dá aquele diabo lá, e depois você queima. Queima tudo, porque ela fica limpinha pra não rasgar ainda mais. Aí derruba tudo, aí leva pra usina, que vem um processo de lavagem. Mas esse processo da cana-de-açúcar pra queimar, ele é necessário pra ir pra lá? Ou eles se fazem isso só pra quem ia cortar na época não se cortar? Por isso. Mas ele podia ser moído a cana verde... não é verde, que é que eu falo? Você tá queimada? Pode. Pode? Pode. Porque hoje em dia eles fazem assim. Por conta que as queimadas é errado, sabe? E agride muito o solo. Eles faziam isso porque foi uma técnica que desenvolveram que não tinha máquina colheitadeira de cana. Você entendeu? Tinha só as que colocavam nos caminhões para transporte, mas não tinha as que cortavam. né, cara? Aí desenvolveram essa técnica de queima para tirar as peles, como é que chama? As palhas, que corta pra caralho aquilo ali. Muito. Sabe? Para os caras quando for cortar não sair lá parecendo que levou uma pisa de chibata. Não parecer que... Parecia que não foi cortado pelo Fred Krug lá dentro, né? Exato, isso mesmo. Aí faziam isso. Aí o plano safra dessa fazenda, aí ia todo mundo. Aí pegava, fazia todo esse processo. Pra não se perder, porque cana azeda, não sei se você sabe. Cana azeda, né? Ela azeda. Aí tem todo o processo eles faziam lá. Depois iam pra outra, ia pra outra, ia pra outra. E nesse período, quando tava tudo cortando, aí ninguém plantava no seu roçado pra ninguém roubar. Só era muito engraçado. E era muito cronometrado, sabe? Eita, a moagem sempre começa a chamar moagem. A moagem. Era. E quando a usina começava, pejou. A usina pejou porque ela limpava como é que chama, meu Deus? Não é turbina. Era os dutos lá por onde saía as fumacê dela. Aí fazia... tipo, parecia um barulho de... Maria Fumaça. E saiu uma fumaça branca assim. Aí fica... Saiu o Papa Novo. Mais ou menos isso. Aí a gente chama, eita, a usina Peugeot vai começar. Peugeot, não me pergunte por quê. Essa era a palavra que eu ouvia muito. Dá pra pesquisar, viu? Não esquece não disso aí. A usina Peugeot vai começar a moagem. Aí a moagem geralmente começava... O aviso era assim, Não chegava anteriormente pra vocês. Não. Puta que não. pariu. Porque todo mundo que trabalhava já passou por todo o ciclo. Não, eu acho que as pessoas que faziam essa ligação, que ligava pra dar o sinal, as pessoas que estavam por dentro da parte administrativa da usina... Ela não queria ligação com essas pessoas. A ralé. Não, nós era o pobre miserável, era os Dalit. Porque é foda, porque poderia muito bem avisar, né? Isso, quando chegar na minha vez de contar a minha história, eu vou dizer pra você que teve uma época que a usina disponibilizou, obrigou os ônibus parar não era nos povoados, era parar na principal, porque tinha uma principal que cortava. Uma única assim, não havia, né, principal. Que vinha pra levar a gente pra escola, pra gente não ir a pé. E as pessoas que estavam dentro desse ônibus ficavam olhando torto pra gente, criança. Pra criança, né? Sabe? A gente todo surrado, a poeira dando aqui no meio da canela, catar... Porque todo esse vilarejo, vamos colocar vários nomes aí, vilarejo, povoado, o que mais que pode se dar o nome? A gente chama fazenda, engenho. Tudo isso, né? Era chão batido, né? Era pobre, era chão batido. Chão batido, como é que a gente pode chamar? Não era asfaltado, era um
um chão vermelho que fala. Era terra. É vermelho, terra né? batida, terra batida. Vermelho? Vermelhão, isso. Aí aquela poeirona assim. Isso, calor de inverno a verão, de janeiro a janeiro. É, porque no Nordeste não Isso. existe inverno no Não, e a gente ia estudar, quando chovia, a gente ia estudar embaixo de chuva. Pra quem não sabe, o inverno do Nordeste, ele não é um inverno frio, ele é um inverno chuvoso. Chuvoso. E Né? geralmente dura 3 meses, no máximo. Uhum. Né? Porque os meses de... Por isso que nós temos várias frutas que o pessoal lá no sul, sudeste, assim, às vezes não conhece, ou quando conhece é muito caro pra exportar, né? Porque nós temos lá no Nordeste uma época... É bem diferente o clima. E é bem definido, assim, inverno, verão, mas pra chuva, não pra frio. Lá Porque não a faz gente- frio. Porque a gente sabe que geada, essas coisas, acaba com a plantação né? das Isso, coisas, né? exato. E lá a gente não tem isso, né? Não tem, mas assim, o que é foda é que a terra fica muito seca e fica pobre Lá em cima. lá em cima. Mas isso com Hoje, um bom trabalho de isso, irrigação. hoje já conseguem fazer isso. Isso. Não sei se quando eu vou contar o que aconteceu com essa usina. Vai ser na próxima ainda. Porque vai ter história, mas eu nem terminei a história da minha avó ainda, meu patrão. Termina a história da sua avó. Vai Dá pra dar terminar conta, nesse beleza. aí? Dá pra terminar Dá nesse? pra terminar nesse. Pelo menos a gente fecha. Aí eu parei onde encerrou a usina. Onde fechou a fazenda Espelho. Aham. Aí todo mundo foi distribuído pra outra, realocado Isso. pra outras, e nós fomos realocados pra fazenda Caldeiros. Aham. Pra gente foi um up de vida. Foi melhor. Foi, por quê? Porque na nossa casa tinha luz elétrica. Quando você se mudou, foi pros caldeiros. Foi pro Caldeiro. E os caldeiros tinham energia elétrica. Tinha energia elétrica. E onde você morava, não. Não tinha. E a gente se mudou. Eu lembro. E a casa era melhor? Era melhor. Aham. Porque era uma casa com alpendre, era uma casa que tinha piso vermelho. Aquele piso. Já era um piso, não era um piso batido, Não, nem era chão. piso vermelho. Aham. Tinha 1, 2, 3, tinha 4 quartos. Aham. Você tinha alpendre na casa toda. Aquelas casas com quadro caída, sabe? Energia elétrica dentro de casa. A gente se mudou no ano de 1994. O tecido de casa, fogão a lenha, essas coisas já tinha feito? Já tinha feito nessa casa. Todas as casas tinham isso. Ah, já tinha, né? Todas as casas tinham. Só até era as mais alimentar, simples. né? Isso. Coisa elétrica você comprava, mas com fogão elétrico e tal. E a energia elétrica, quem pagava? A fazenda? A fazenda produzia. Ela produzia... A usina produzia. Que foda, né? Devia distribuir pra todo mundo, né? Era? Porque... Não, mas é caro, né? A rede. Lá vai eu responder, ajudar o opressor. É porque é muito caro produzir energia, que produzia na barragem. Minha mãe morou Na lá. própria barragem, né? Era, eu vou contar pra você um dia quando morreu. Mas sim, a gente mudou pros Caldeiros no ano de 1994. Uhum. Nesse ano de 1994, eu lembro da mudança, que eu fui dentro da boleia do caminhão com a minha avó segurando a imagem de meu padrinho Cisto, Uhum. pra não se quebrar. E a gente se mudou num dia de sábado. Um dia de sábado. Isso, eu tinha 6 anos na época, Uhum. quando eu mudei pra lá. E quando nós chegamos lá, foi tudo novo. Aí, tem outra história que aconteceu que vai ser bem rapidinho lá. Aí aconteceu o seguinte, quando a gente mudou pra essa casa, descobriu cupim na madeira. Aí o meu avô foi falar com o administrador que disse que a casa tava podre de cupim. Uhum. Aí a gente passou uma semana morando sem teto. Sem uma parte de cima Que do dava, teto. eu lembro dessa já que você falou, que dava pra que você dormia olhando pras Pras estrelas. Uhum. O meu avô era um homem muito bravo, cara. Era um homem muito que se impunha, sabe? Uhum. Ele era uma pessoa que não imaginava que não tinha nada a perder. Uhum. Sabe? Ele chegava e falava mesmo. Assim, às O que vezes tava incomodando, ele falava. ele falava, às vezes chegava a ser grosseiro, era bruto. Ele era aqueles homens chucros de antigamente, sabe? Uhum. Aí passamos uma semana mais ou menos, um mês. Na minha cabeça era uma semana. Mas acho que pode ter sido até mais. A gente ficava olhando pro céu assim, dormindo. Eu lembro da minha avó cozinhando no fogãozinho a lenha. E olhando pro céu na hora da janta. Porque ela cuidava muito bem da família, sabe, Uhum. Mano Jota? Muito bem mesmo. Que você imaginar de uma mulher que tinha um roçado. De uma mulher que fazia todas as refeições. Passava o dia todo na correria, à noite ainda tinha esse tempinho, né? Isso, Pra ainda tem esse família e tempo. tudo. Ela passava o dia inteiro fazendo sempre alguma coisa. Uhum. Aí quando nós mudamos pra essa fazenda, teve esse percalço. Por isso que eu digo que a minha avó era sempre procurar uma fonte de água, porque a minha avó ela abriu 2 riachos, porque assim, ela abriu uma cacimba que tinha do lado dessa casa que a gente morava, que estava abandonada. Eu não sei como ela achou. Eu sei que ela achou. Uhum. Só que a água não era potável. Ela dizia, essa água não dá pra beber.
Não me pergunto por que também ela sabia, que era uma água tipo leitosa, sabe? Não era uma água clarinha. Uhum. Ela dizia que essa água não dá pra beber, mas dá pra lavar a roupa. E dá pra tomar banho. Uhum. Aí ela foi procurar outro mais pra cima, porque a cacimba de água potável era lá na puta que pariu. Aí ela via que a gente ia se fuder pra pegar água. Depois, pouco tempo depois que a minha avó morreu, nós descobrimos que na frente da nossa casa tinha uma cacimba que fazia parte de um laboratório e os filhos da puta não liberavam pra ninguém pegar água de lá. Filha da puta. Filha da putade, sabia? Uhum. Aí ela foi lá, eu lembro que numa pedra, que ela viu uma pedra, ela disse, ali tem água boa. Ela abriu um laguinho pra lavar roupa, porque a água era mais limpa, que de lá era um pouco barrenta, sabe? Aí ela foi lá pra um outro local, que era um pouco mais longe, pra fazer o roçado dela, sabe? Porque eu lembro ainda que ela abriu tudo, a gente chegou a plantar, a gente chegou a comer batata, macaxeira, feijão. Desse roçado ainda colheu mandioca que fez farinha, que a gente foi pras queimadas de lá, porque o único lugar que tinha uma casa de farinha era nas queimadas na época, porque todas as outras foram derrubadas. Uhum. Sabe? A gente foi. E o meu avô cegou nesse meio tempo, sabe? A gente chegou a ficar cego lá no espelho. Aí um dia eu vou contar a história dele também, como ele cegou. E a minha avó, ela sofria de... Ela teve um câncer no útero, que eu vim saber o motivo da morte dela depois de velho. Eu percebi que ela adoeceu, ficou de cama, sabe? E veio a falecer. Sabe? Só que eu não sabia o motivo. Desde lá do espelho, a minha avó, ela fez um tratamento de câncer de útero. De útero. Sabe? Aí, teoricamente, ela tinha se recuperado, mas faltava uma sessão. Só que ela disse que não ia mais, porque ela se sentia muito mal. É porque deve ser muito foda, né? Isso. E aí o médico disse que ainda faltava 2 sessões, era pra ela ir. Ela disse, não, já tô me sentindo bem, eu não preciso ir mais. De lá ela viveu um bom tempo, até a gente mudou, teve todas essas aventuras ainda, essa história que eu lhe falei. Só que pouco tempo depois, em 1996, ó, pra você ver, aconteceu tudo isso. 94 pra 96, né? 94 então pra já 96. É bem resumido, né? Isso. E aconteceu tudo isso, parece uma vida que aconteceu. Mas em 96 meu avô faleceu. O que tava cego. O que tava cego. Porque a vida do meu avô, eu falo mais da minha avó, porque o meu avô, depois que cegou, ele se tornou um homem de... Assim, ele sempre foi muito bravo, muito falador, e ele não enxergava, mas ele falava, ele ouvia muito bem. Sabe, no negócio da casa. Ele que foi lá, batendo assim com coisa. Me leva lá na casa do administrador, levou lá. Já tava cego ele nessa época. Já tava cego. Ele ficava muito tempo sentado, sabe? Só ficava sentado, levantava pra fazer as necessidades. E ele comia num prato separado. Sabe? Eu não sabia o porquê, mas eu acho que era tuberculose que ele tinha. Será? Eu acho que era. Nunca tive Mas essa confirmação. tossia e tudo, né? Tossia. Ele tinha um lugar que ele cuspia, ele comia num prato numa colher separada, sabe? Ele não gostava que ninguém chegasse muito perto dele. Acho que era tuberculose. Pode ter sido. Sabe? E era assim, ele vivia lá no mundinho dele, conversava, tal, de longe, BBB, e tomava o banho dele. Todo final de tarde quem ia dar banho dele era a minha avó. Aí ele faleceu no ano de 1996. Só que a morte dele foi uma morte tão calma, que eu não vi sofrimento, o povo alvoroçado como foi da minha avó, sabe? Aí eles, eu acho que foi 96, meu Deus, salvo engano, mas eu acredito que tenha sido 96. Ele morreu. Aí, e ele sempre dizia que quando morresse, ele não ia deixar a Maria dele pra ninguém. Ele vinha buscar ela. Por incrível que pareça, depois que meu avô morreu, minha avó tava bem, ficou bem, sepultou ele, ficou boa. 6 meses depois ela faleceu também. Nesse período de 6 meses, voltou o câncer. Olha, voltou o câncer, ela se consultou, teve o diagnóstico, ela não quis fazer quimioterapia, ficou em cima de uma cama e faleceu. Tudo bem rápido. Muito rápido, 6 meses e faleceu. Aí depois que a minha avó morreu, aí se instaurou uns dementadores dentro de casa. Que isso vai ficar pro próximo programa. Se instaurou uns dementadores dentro de casa e a família praticamente pegou fogo. Mas isso... É pro próximo episódio. É pro próximo programa. É pro próximo programa, pra uma parte 3, então, meu mano Cláudio. Ô, mano Jota, então vamos encerrar por aqui? Vamos encerrar por aqui, que você terminou a história da sua avó esplendidamente. Cara, eu acho muito interessante essa história que você fala. Mas é a minha história, né? Faz parte da minha história. E muito, eu lembro. É muito bom você escutar uma história verdadeira. E eu acredito que no programa, na parte 3, a gente consiga falar sobre tudo isso. Vamos deixar pra parte 3? Vamos deixar pra parte 3. Na então, parte 3, beleza. você quer contar a história de quem? Da minha mãe?
Já vem a parte da sua mãe. Então vamos contar. Cenas Certinho? dos próximos capítulos. A história de mamãe. Sigam-nos nas redes sociais. Mesma ladainha de Isso. sempre. Sigam-nos nas redes sociais. Curta, comente, Compartilhe. compartilhe. Estamos em todas elas. Estamos em todas elas. Se você não é de rede social, pesquisa assim. No redes sociais, que aparece lá todas elas. Pode não ver em todas. Pode não ver em todas. Isso. Pode não ver. Curta, comente, compartilhe. Um abraço pra todo mundo. Beijo para todos e dignidade.